Olá, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, você está no canal Apologia do Logos. Estamos aqui para a gravação de mais um conteúdo bíblico, teológico e apologético da Palavra de Deus. Hoje nós iremos falar sobre o oitavo dia na Bíblia. Talvez você não conhece esse tema, não sabe ao que se refere. Eu te convido a você permanecer aqui no vídeo, se inscrever no nosso canal, curtir, deixa o like aí para ajudar, se inscreva, comente e compartilhe. Então fica aí depois da nossa vinheta. Pois bem, o tema, o oitavo dia, é um tema desconhecido para muitos, muitos não sabem ao que se refere, porém nós iremos deixar aqui essa clareza e deixar aqui o mistério revelado. O Evangelho de João, capítulo 20, vai falar a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1, diz que no primeiro dia da semana, alta madrugada, Maria Madalena vai ao túmulo e quando ela vai ao túmulo, ela encontra a pedra removida. E nesse momento, a Bíblia diz que ela vai ter com um dos discípulos, Simão Pedro e outro discípulo a quem Jesus amava, anunciar que a pedra tinha sido removida. A Bíblia diz que eles foram para confirmar essas boas novas de Maria, que tinha anunciado, que a pedra tinha sido removida. E o texto bíblico vai dizer, a partir do versículo 4 de João capítulo 20, que eles foram juntos correndo ao sepulcro. E nesse momento, quando Pedro ele chega lá, ele encontra-se a pedra de fato removida e o lençol estava ali, estava dobrado, sobre a cabeceira, ali onde Jesus estava. Ele entendeu, junto com outro discípulo, o versículo 9 diz que eles entenderam que tinha se cumprido a escritura conforme Jesus tinha dito, que ele ressuscitaria dentre os mortos. E o texto diz que eles voltaram para casa. O versículo 11 do capítulo 20 diz que Maria, entretanto, permaneceu lá e Maria estava assustada, chorando. E de repente Jesus aparece e ela confunde Jesus como um jardineiro. E aí Jesus aparece para Maria e diz, e depois Maria reconhece que era Jesus, quando ela olha para ele e entende que era Jesus. E o versículo 16 diz, Jesus disse, Maria, ela voltando disse em hebraico, Rabi, que quer dizer mestre, Rabone, na verdade, que quer dizer mestre. Jesus continuou, não me detenhas, porque eu ainda não subi para meu Pai, mas vai até os meus irmãos e diga, subo para meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Então Maria Madalena foi anunciar aos seus discípulos, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. E aí a Bíblia diz, a partir do versículo 19, que ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, porque eles estavam com medo dos judeus, então os discípulos voltaram para aquele lugar onde eles estavam e trancaram as portas, porque eles temeram, o que os judeus poderiam pensar a respeito disso, que eles teriam roubado o corpo de Cristo, e eles trancaram a porta. E aí, de repente, acontece o grande marco da história do cristianismo, aonde Jesus aparece no meio dos discípulos e diz, a paz sejam com vocês. E ele, dizendo isso, mostrou nas suas mãos e o seu lado. Então os discípulos se alegraram ao ver Jesus. E Jesus lhe disse outra vez, que a paz estejam com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se algum de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, serão retidos. Interessante aqui que Jesus aparece e ele dá ali
e ele sopra para os seus discípulos o Espírito Santo e diz: recebam o Espírito Santo. O texto também diz que no versículo 24, que Tomé, um dos 12, ele não estava presente nesse momento. E aí acontece que vai entrar o tema do nosso vídeo hoje. O texto diz que Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Só que esse texto diz que Tomé não estava presente. Tomé era um dos 12 apóstolos, mas ele não estava presente. E naquele momento Jesus aparece para os seus discípulos e diz: recebam o Espírito Santo, sopra sobre eles. E aí a Bíblia diz que Tomé não estava presente. Acontece que no versículo 26 diz o seguinte: passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse: a paz sejam com vocês. Tomé já estava presente. É interessante que o texto diz, de João capítulo 20, versículo 26, que passando 8 dias, Jesus se pôs novamente no meio dos discípulos, porque eles estavam reunidos. Então perceba, Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, Jesus é levado aos céus, depois que ele aparece, ele é levado aos céus, e passando 8 dias, os discípulos estão reunidos novamente, acredito eu, de acordo com os testemunhos neotestamentários e também através do testemunho dos escritos da história patrística. Atos capítulo 20, versículo 7, 1 Coríntios 16, 2, diz que a igreja passou a reconhecer esse 8º dia, que na verdade é o domingo, o primeiro dia da semana, como um dia especial para o culto a Deus, para a celebração da Santa Ceia do Senhor. Atos 20, versículo 7 fala sobre isso. Décadas depois da cruz, os discípulos, o apóstolo Paulo, estão reunidos no primeiro dia da semana, no domingo, para participar da ceia do Senhor, para seguir o mandamento que Cristo deixou. E 1 Coríntios 16, 2 fala que a igreja se reunia para adorar a Deus e depositar suas ofertas também no domingo, no primeiro dia da semana. Interessante que esse marco já estava ali sendo demonstrado através ali da manifestação de Cristo Jesus, 8 dias após o primeiro dia da ressurreição. Se você contar 8 dias após o domingo, vai cair no domingo novamente. Isso significa que Jesus aparece novamente no domingo, depois de 8 dias após o domingo, novamente ele aparece no primeiro dia da semana para os seus discípulos, e os discípulos estão reunidos, só que porém nesse momento Tomé está presente, e aí aquele relato, né, que Tomé reconhece ali Jesus, Senhor meu e Deus meu, e Jesus diz: porque viste e creste, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Mas o importante é que esse grande marco do testemunho neotestamentário, a aparição de Cristo, depois que ele ressuscita no primeiro dia da semana, ele aparece novamente no domingo, e isso significa um grande impulso para o cristianismo, eles passarem a entender que Jesus estava ali demonstrando algo, querendo demonstrar algo para a sua igreja, porque ele apareceu novamente no dia em que os discípulos estavam reunidos, provavelmente, né, o texto não é claro, mas através do testemunho neotestamentário, no livro de Atos 20 e 1 Coríntios 16, quando eles estão reunidos para celebrar a ceia do Senhor, porque Jesus disse: façam isso, celebrem a ceia, façam isso em memória de mim. Então Jesus já tinha subido para os céus no primeiro dia da semana, eles seguem a sua vida, né, ali, a sua vida secular, né, entre aspas, vão viver ali. Jesus já tinha subido para o céu, porém passam uma semana, na verdade 8 dias, para cair novamente no domingo, e naquele dia
eles entenderam, olha, Jesus morreu e ressuscitou nesse dia. E aí a Bíblia diz que eles estavam reunidos, provavelmente para celebrar a ceia do Senhor, como eu disse, através de Atos 20 e 1 Coríntios 16, e Jesus aparece novamente para os seus discípulos. Muitos acham que esse texto é um texto que não é claro a respeito disso. Porém, para o cristianismo, esse é um dos textos mais evidentes para demonstrar através do testemunho neotestamentário e também do testemunho pós-apostólico, através dos escritos do período patrístico dos pais da igreja, onde documentos como os pais da igreja, como o próprio Didaquê, que é um documento histórico, onde fala a respeito da liturgia do culto, como que era, e esse documento histórico datado dos primeiros séculos ali, vai também confirmar que a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, era celebrado no primeiro dia da semana, né? E também o testemunho neotestamentário, Atos 20 e 1 Coríntios 16, vai ratificar essa informação. Então aqui nos mostra o 8º dia, o dia após o sábado judaico. Os judeus, por exemplo, em Atos, quando é derramado o Espírito Santo sobre a igreja, todos nós sabemos que o dia do Pentecoste, né, era uma das 7 festas judaicas. O dia do Pentecoste caía no dia após o sábado, que é o domingo. Então, ali já estava demonstrando todo algo, um impulso para o cristianismo, para trazer essa menção desse dia como sendo um dia dedicado para culto a Deus, para adoração ao Senhor, para celebrar a ceia do Senhor, para estarmos lembrando de que Cristo ressuscitou e que nele encontramos a nossa redenção através da sua morte e principalmente da sua ressurreição. Como Paulo bem disse, a nossa fé depende da ressurreição e Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. E isso os discípulos entenderam ao eles estarem reunidos 8 dias após o dia da sua ressurreição, no domingo, 8 dias novamente, no domingo novamente, uma semana depois, mais um dia, 8 dias, os discípulos estão reunidos novamente, Jesus aparece para eles novamente, porque eles estavam reunidos e lembraram do mandamento do Senhor, façam isso em memória de mim. Então é um tema muito importante, muito interessante, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5, vai falar da aparição de Jesus, né? Lucas capítulo 24 também vai falar a respeito que Jesus aparece também para os seus discípulos na estrada de Emaús, né? Para uns dos discípulos ali. E também João 21, versículo 14, vai falar também que depois dessa aparição, Jesus aparece também outra vez para os seus discípulos junto ao mar de Tiberiades, né? Então vai falar aqui, e o versículo 14 diz que essa já era a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, né? Quando é mencionado aqui em João capítulo 21, a partir do versículo 1 e 2, que Jesus também aparece, né, para os seus discípulos, e o versículo 14 diz que ele já era a 3ª vez que Jesus aparecia para os seus discípulos, né? Então, esse é um tema muito interessante. Eu já tenho outros vídeos gravados aqui na playlist. Você vai na playlist aqui do canal, Teologia da Aliança, e aí você vai procurar toda uma playlist de vídeos, outros vídeos falando sobre esse tema, a Teologia da Aliança. E espero que você tenha gostado do tema. Para o vídeo não ficar tão longo, basicamente seria isso que eu tenho para falar aqui para vocês sobre isso, né? A ressurreição, o domingo, passou a ter esse significado importante para o cristianismo. Um dia de culto, um dia de celebração da ressurreição de Cristo. Deus abençoe sua vida. Até a próxima, se Deus quiser. Fique com a graça e a paz do Senhor Jesus.